Pastor, e no grande debate no calvinista versus arminianos, você tá do lado mais do arminiano, né? Se você disser assim, só tem duas opções, é calvinismo e arminianismo. Fala, já que tá bom, eu vou no arminianismo, porque eu não consigo me identificar com o determinismo que está presente em grande medida na teologia calvinista. Sim. A ideia de que Deus determinou tudo, isso é uma heresia para mim. Isso é uma heresia para mim. O que é difícil para mim, eu também não consigo fechar totalmente com nenhum dos dois, mas o que é difícil para mim é achar que Deus já escolheu quem tá condenado. Não é apenas escolheu, ele determinou. Isso é um problema, porque a pessoa que fala isso, ela tem um problema com a... Bom, na minha opinião, né? Ela não conseguiu entender a onisciência. Porque, assim, um Deus que é onisciente não precisa determinar. Ele sabe tudo sem necessariamente ter determinado o que ele sabe. Ele sabe tudo porque ele é Deus. Ele sabe tudo porque esse é um dos homens. Tem a onisciência, a onipotência, a onipresença, a onibenevolência e tal. E Deus, ele não... A onisciência não é... Para o determinismo, Deus sabe tudo. Mas ele sabe tudo por uma razão. Porque ele determinou. Então imagina que eu termino um livro e te dou o meu livro. Esse aqui é meu livro. Ah, legal. É o quê? É um romance. Ah, legal. Como termina? Termina assim, assim, assado. Aí você me pergunta, como você sabe? Eu falo, eu que escrevi, pô. Eu escrevi o livro, acabei de escrever. Eu sei tudo. Eu sei tudo que está escrito aqui. Por quê? Porque eu que escrevi. Esse é o Deus determinista. O Deus determinista, ele sabe tudo mesmo. É verdade. Ele só sabe tudo porque ele determinou. Ele precisa ter determinado para saber tudo. Só que isso não é onisciência. Onisciência é saber tudo sobre todos o tempo inteiro, sem necessariamente ter determinado nada. Por quê? Quando Deus, para ser onisciente, precisa determinar, isso não apenas macula a onisciência, como também o compromete. Imagina que agora, nesse momento, tem um crime acontecendo. Um crime hediondo contra uma criança. E deve ter acontecendo. Aí você para e fala assim, peraí, foi Deus que determinou? Pro determinista foi. Deus determinou. Eu falei, peraí. Tá, Deus determinou. E o que ele vai fazer com esse cara no final? Ele vai condenar. Ele vai condenar o cara que fez o que ele mandou? Vai. Por quê? Você entende? Então, eu acho que se você falar assim, calvinismo, arminianismo, não sei o quê, olha, se só tem esses dois lados, aí eu vou triste, vou pro arminianismo. Mas não que eu seja arminiano exatamente, mas... Mas existe alguma outra vertente mais refinada? Muitas, né? Existe muito. O molinismo, por exemplo, eu também não sou molinista, mas o molinismo tem a melhor resposta para mim, especialmente para a criança, a salvação do infante. Porque, por exemplo, a maioria dos pentecostais é arminiana. No arminianismo, a criança é salva. Uhum. Tudo bem, eu particularmente creio que a criança é salva mesmo. Eu creio que a criança é salva. Embora eu creia um pouco diferente dos irmãos arminianos e calvinistas sobre isso, mas eu creio que a criança é salva. Criança é salva, beleza. Mas não tem isso escrito? No arminianismo? Não, na Bíblia. Bom, Jesus Cristo disse assim... O reino dos céus é das crianças. É delas. Tá. Então, Jesus é o Salvador. Então, ele salva... Ele disse, delas é o reino dos céus. Sim. Acabou. Terminou aí. Então, Jesus Cristo, que é o Salvador, salvou as crianças. Ele falou, delas é o reino dos céus. Quem vai dizer o contrário? Então, pronto. Jesus Cristo colocou as crianças no céu. Ok. O arminiano, o calvinista, ele vai dizer assim, bom... Capotou um carro hoje... Tinha uma criança de, sei lá, vamos lá, de um ano, de 6 meses. Ela nem fala. Aí o calvinista vai dizer assim, depende. Se ela for da aliança, ela é salva. Se ela não for, ela é perdida. Eu não consigo falar isso.
Porque Jesus Cristo, que é o Salvador, disse que delas é o reino dos céus. Ele não disse de algumas crianças, né? Não diz de algumas crianças. E aí, o calvinismo tem uma doutrina muito legal, que é a primeira doutrina da tulipe. Manja da tulipe? Tulipe é a sigla que define os 5 tópicos do calvinismo. Uhum. O símbolo é uma flor, que é a tulipa e tal. O T da tulipe é T-U-L-I-P, é em inglês, né? O T da tulipe é total depravação. Tá. Ou seja, todo ser humano nasce totalmente depravado. O arminianismo também crê assim, que todo ser humano nasce totalmente depravado. Só que a criança, por exemplo, eu creio que a criança herda o pecado original. Ok. Aí vem o Luiz de Molina, vamos lá, o João Calvino está na Suíça. O Armínio está como chama, nos Países Baixos, na Holanda. Genebra, né? Não. O Calvino está em Genebra, na Suíça. Sim, o Calvino está em Genebra. O Armínio está na Holanda. Sim. Está na Holanda. Aí tem um cara que quase ninguém fala aqui, que é o Luiz de Molina, que está na Espanha. Eles são contemporâneos. Esses caras são contemporâneos, eles viveram na mesma época. Uhum. E aí o Luiz de Molina, ele fala assim, que é uma teologia espanhola, ele fala assim, vamos lá, o arminiano, ele diz assim, todo mundo nasce pecador, nasce depravado. A criança também nasce depravada, mas ela tem o Salvador, ok. O Calvino fala assim, não, a criança, se ela for eleita, ela é salva, se ela não for eleita, ela vai pro inferno. Bateu o carro, morreu o bebê que foi pro inferno, por exemplo. Ele vai pra onde ele já ia, né? Assim. Vai pra onde já ia, ok? Se ele for depende do que tá determinado para ele, depende do que foi, se ele é eleito ou não, dos decretos, ok. O Molina, ele para e fala o seguinte, ele fala assim, não, cara, vamos lá, vamos entender que todo mundo nasce pecador, beleza. A criança, ela tem a natureza pecaminosa, mas ela não tem a culpa. A criança não tem a culpa do pecado ainda. Porque ela nasce com a natureza do pecado. Por exemplo, ela é uma pecadora em potencial. Ela é uma pecadora, na verdade, mas ela não cometeu um pecado para chamar de seu. Então, por isso Jesus diz para ela, não, a criança é salva. Entende? Então, pode ser que eu não esteja fazendo justiça ao molinismo, porque eu não sou molinista. Mas, para mim, o Luiz de Molina tem uma resposta interessante. Especialmente quando ele fala da salvação do infante, da criança. Porque aí você vem no calvinismo, você tem o supralapsariano, o infralapsariano. O infralapsariano, alguns deles falam assim, não, eu entendo que a criança é salva. Só que aí você cria um outro problema. Quando o calvinista entende que a criança é salva, ele destrói uma outra doutrina calvinista. Porque a criança é salva. Uma vez eu estava numa roda de amigos e um irmão... Que então a eleição só começa a atuar depois da adolescência, entendi. Mas aí não dá, porque, por exemplo, você pegou a ideia. A eleição só passa a atuar depois da idade da consciência, por exemplo. Tá bom. Então, eles acreditam na perda da salvação. Por quê? Porque se a criança era salva e agora não é mais, então tem como perder a salvação? Entendeu? O que você ia falar que você estava numa roda? Eu estava numa roda com amigos e um pastor muito famoso, ele é muito famoso, estava virando calvinista. Hoje ele é calvinista profissional, mas ele estava na época de virando calvinista, estudando, não sei o que lá. E eu falei para ele assim, a gente estava almoçando, enfim, eu vou poupar aqui os nomes. Eu falei assim para ele falando, né, do calvinismo, não sei o que lá. Eu falei, cara, você acredita que a criança é salva? Ele falou assim, acredito. Eu falei, então você não é supralapsariano. Não, isso aí não tem saída, não. Criança é salva, Jesus Cristo disse e tal. Eu falei assim, você acredita na perda de salvação? Ele falou assim, não. Eu falei, então você é universalista. Ele falou, mas o que é isso? Porque o universalismo é a doutrina que acredita que todo mundo é salvo. Uhum. Eu falei, bom, se você acredita que toda criança é salva e ninguém perde a salvação, todo mundo já foi criança, todo mundo é salvo. Aí ficou um silêncio na mesa. Aí ele ficou assim, não, mas como assim? Falei, vamos de novo. Você acredita que a criança é salva? Acredito porque Jesus Cristo disse, delas é o reino dos céus. Ok. Existe a possibilidade de perder a salvação? Ele falou, não. Então, se você foi salvo quando criança, você não perde a salvação, né? Se toda criança é salva e ninguém perde a salvação, então você é universalista. É mais ou menos o raciocínio do católico, né? Entre aspas, digo assim. Foi batizado criança... Acabou. Tá salvo, né? Aí,
Aí ele falou, não, mas aí não pode. Eu falei, então, repensa, porque ou você abraça o supralapsarianismo, que eu acho que é uma péssima ideia, ou então você tem que repensar isso aí. Mas ele preferiu ficar supralapsariano. Depois, uma pena. É difícil uma ideia que fecha tudo, né? Uma vez eu perguntei para um pastor calvinista, eu falei assim... Então Deus não é bom para quem ele determinou que a pessoa seria condenada. Tipo assim, se você perguntar para o cara que Deus determinou que ele fosse condenado, ele não tem como fazer nada para isso. Ele vai pro inferno, pronto, e acabou. Se você perguntar para esse cara se Deus é bom, esse cara tem direito de falar que Deus não é bom. Aí o cara falou não. O pastor calvinista falou não. Então, mas é que aí quando eles não têm muita resposta, eles falam, não, mas é pra glória de Deus, a gente não consegue entender tudo e tal. A justiça de Deus é diferente, tipo isso, né? É isso aí, mas vamos lá. Um Deus que determinou tudo, primeiro ele não pode mandar profeta. Porque o que é o profeta? O profeta é o cara que Deus manda falar assim, pessoal, vocês estão loucos? O que nós combinamos? Por que vocês estão fazendo isso? Não é pra cá, é pra cá. Não é isso que eu falei, foi isso. Não é isso que o profeta faz? Uhum. Mas se Deus determinou tudo, ele não pode mandar profeta. Porque tá todo mundo fazendo o que ele determinou. Todo mundo tá fazendo o que ele mandou. Então, um Deus que determinou tudo não pode mandar profeta. Um Deus que determinou tudo, ele não pode reclamar com as pessoas por elas estarem fazendo o que elas estão fazendo. Então... A própria ideia de julgamento cai, né? Exatamente. Um Deus que determinou tudo não pode julgar a pessoa no final.